agradecer a participação da Tatiana por estar aqui ministrando esse curso para a gente. Eu queria agradecer também a todo mundo que se inscreveu. E entre os recados que eu queria dar antes de começar o curso, para um melhor aproveitamento do curso, nós recomendamos que tentem fazer a atividade pelo computador e acompanhar o curso pelo celular ou então outro aparelho, para facilitar mesmo o procedimento. E caso optem por fazer tudo pelo mesmo computador, a gente recomenda que dividam a tela para que consigam acompanhar a apresentação da Tatiana e também mexer no programa. Além disso, a gente também pede para que todo mundo fique com as câmeras e microfones desligados, para que a conexão da chamada não fique tão pesada. Mas em caso de perguntas, vocês podem ligar o microfone normalmente para conversar com a Tatiana e também para facilitar a interação. Mas, se preferirem, podem comentar normalmente no chat e a gente lê e ajuda. Eu queria avisar também, o curso ele vai ser gravado, então quem quiser reassistir mais tarde ou perder alguma parte do curso, a gente vai disponibilizar o curso no nosso canal do YouTube, assim como todas as atividades que a SEC fez ano passado, elas também estão no nosso canal do YouTube. Além disso, eu também queria avisar que o curso ele vai ter certificado, então a gente pede para que continuem participando ao longo dos dias, para que recebam um certificado no final, mas a gente também avisa que no final de cada semana a gente vai passar um feedback. Então a gente vai passar um feedback na sexta dessa semana e na quarta da semana que vem, que seriam os terceiros e quintos dias do mini curso. Então a gente pede para que todo mundo responda para depois receber o certificado. Por fim, eu também queria avisar que, além do curso de CAD, a SEC está organizando uma roda de conversa com a empresa Rumo, que será na quinta-feira dessa semana agora, e a gente ainda vai divulgar certinho o horário, mas a Rumo Logística é uma empresa do setor ferroviário, então é uma ótima oportunidade para quem quer conhecer melhor uma das áreas que o engenheiro civil pode atuar dentro do setor de transportes. Em caso de qualquer dúvida ou problema, a gente pede para que vocês mandem aqui no chat, ou então, se preferirem, podem conversar em alguma das nossas redes sociais, que tem pessoas da comissão cuidando delas. Mas é isso. Tatiana, eu queria agradecer pela sua participação. Eu queria pedir desculpas pelo atraso, mas imprevistos acontecem, gente. Mas agora, se der tudo certo, a gente vai conseguir ter o procedimento para o curso. Então, Tatiana, agora eu queria passar para você e obrigado. Não, eu que agradeço. Bom, gente, essa é a interface do CAD. Meu notebook, ele é mais velho, né, que o desktop, então ele tem o sistema 32 bits. E o último CAD com sistema 32 de 2018. Tá? Por isso que tá aqui. Mas o meu outro computador já tá o 21, então vai ser mais fácil para vocês. Mas não mudou muita coisa, a interface é a mesma. Mudou muito na parte de 3D. Mas como a gente está no 2D, não vai mudar a nossa vida. Tá? Então a carinha dele é esse. Esse A tem as funções novo, para abrir, para salvar, importar, exportar. Aqui tem Quick Select, né? São as ações rápidas que a gente pode programar isso. No meu caso, tem novo arquivo, abrir, salvar como, imprimir. E o undo, que é o desfazer, e o redo, que é o refazer. Então, aqui aparece o AutoCAD e aqui o nome do arquivo. Como não salvei, está como Drawing 1, que é o padrão dele. Se vocês estiverem logados no Autodesk A360, que seria uma espécie de nuvem do CAD aqui, aparece logado aqui para vocês. Tá? Aqui ainda temos dois facilitadores, né? O ViewCube, que é esse cubo de visualização. Isso aqui a gente usa para 3D. Né? Ele já muda aqui o plano de visão de acordo com o que a gente seleciona.
Nosso caso, agora aqui no curso é 2D, então a gente não vai usar o ViewCube. Vou até tirar ele daqui. Bom, tira depois porque não está colaborando. E às vezes aparecem esses auxiliadores aqui. Eu não os uso, porque eu uso muito teclado, nem ícone eu uso muito. Tá? Então, isso aqui eu vou tirar. O ViewCube não tem como ocultar agora. Tá? E antes de começar a falar de desenhar no CAD, né, a gente tem umas outras questões. Alguns CADs já vem um fundo branco. Se vocês quiserem mudar esse fundo branco, ó, clica na tela com o botão direito do mouse e vem em Options. E aqui tem umas coisas para você regular além da cor do fundo. Boa vontade de abrir aqui. Então, aqui no Display, você muda a cor. A cor do meu esquema está zerado, Dark. Daí vem aqui, ó, Colors. Display, Colors. E ele abre essa janela, tá vendo? Meu fundo tá um tom de cinza, não tá preto. Se eu quiser totalmente preto, eu venho no Black. Apply and Close, mudou o fundo. Tá? Uma outra coisa que vocês vão sentir necessidade, quando forem desenhando, é o File está ok, display a cor, Open and Save. É que o 21 está em um lugar diferente. Save As. Aqui está programado para todos os meus arquivos saírem AutoCAD 2018. Né? Por quê? Meu notebook é 2018, o meu computador é 2021. Se eu faço algum arquivo no meu computador, eu não consigo abrir no meu notebook, porque eles têm anos diferentes. Então, aqui você consegue programar isso. Você consegue voltar até na história aqui. Isso aqui é quase na pedra lascada, esse R12. Eu aprendi com o R14 em 2000, então cliente anterior a 2000. Né? Então, aqui você programa, ó, 2010, 2018. Né? E outra coisa importante é o autossalvamento. O meu está a cada 10 minutos, porque eu produzo muito em 10 minutos. Para quem está começando, a cada 30 minutos, eu acho que é um intervalo sensato, assim. Por quê? Com muita coisa, a cada 10 minutos ele para tudo que eu estou fazendo, trava meus comandos para fazer esse salvamento. Tá? Então, vocês regulam aqui a versão do CAD que vai sair e aqui o intervalo de autossalvamento. Tá? E ele cria um backup, uma cópia de backup a cada salvamento. Porque se meu DWG tiver problema, eu consigo abrir um arquivo BKP. .bkp é o arquivo de backup do AutoCAD. Apply. Vamos sair daqui. Aqui na configuração, alguma dúvida? Bom, se tiverem, vocês me chamam, né? Então, beleza. Uma coisa importante no CAD, que facilita muito a nossa vida, meu mouse, aqui, ó, a command line. Porque tudo que o AutoCAD precisa, ele vai perguntar aqui para vocês. E vocês podem aumentar ou diminuir essa quantidade de linhas aqui. Só arrastando aqui. 2 linhas é suficiente. Né? E aqui, eu vou explicar os layouts depois. Tá? Mas esses layouts é quando você prepara a folha para impressão. E aqui tem alguns facilitadores e alguns atrapalhadores também. Eu não gosto desse fundo. Então, ó, tá vendo o grid aqui? O que tá azul é o que está habilitado. Então, se eu desclicar, ele some. Tá? Aqui, desenhando, eu vou explicando para vocês. E as outras funções. Aqui, a gente tem a tendência de mudar essa escala. Eu não mudo por quê? Porque eu desenho em metro. Então, quando eu digito 1 no AutoCAD,
eu sei que é 1 metro. E o CAD vai saber na hora que eu mandar imprimir. Na hora que eu mandar imprimir, que eu determino as escalas. Tá? Então, se despreocupem com isso agora. Tá? O meu civil, ele trabalha em centímetro, porque ele faz o projeto das formas. Né? É mais preciso que trabalhar em metro. Mas vocês vão sentir a necessidade quando o trabalho que vocês forem fazendo. Eu conversei, né, com a organização e a gente vai fazer uma planta. Porque é fácil de entender. Acho que vocês agora no começo do curso já têm essa noção de planta arquitetônica. Acho que vai ser mais fácil de vocês apreenderem o conteúdo. Agora vamos falar um pouco do CAD. Ah, não falei daqui do sistema ortogonal. O CAD, ele trabalha com coordenadas X e Y. Tanto que se eu quiser colocar uma medida quebrada, eu uso ponto. Porque se eu usar vírgula, ele vai entender que eu paro ordenado X e Y. Tá? Vamos desenhar efetivamente. Aqui no comando draw, é o comando de desenho. Linha. Cria uma linha, ele pede aqui embaixo, ó, o que ele quer. Especifica o primeiro ponto. Clico. Aí eu ponho o mouse para o lado que eu quero ir. Vocês estão vendo que a linha está frouxa, né? Ó. Eu não estou fixando em nada. Para eu fixar, eu ligo o ortogonal. Ó. Orthomode, ou F8. Agora, por mais que meu mouse ele venha vesgo para cá, ó, ele venha desalinhado, minha linha não acompanha. Aí eu digito o tamanho que eu quero. Eu quero 20 metros, no caso aqui, ó. 20, entra. Tem 20 aqui. Vocês veem que ele continua grudado aqui a linha, ó. Deixa eu dar um zoom. Para dar o zoom, usa o scroll do mouse. Para baixo, afasta. Para cima, aproxima. Então, ponho para cima, 30. Sumiu da minha tela. Scroll para baixo. Ponho para o lado que eu quero ir, digito o tamanho e finalizo. Vou finalizar aqui. Vocês estão vendo que aparecem aí o endpoint. Tá vendo o quadradinho verde ali? O que significa? Significa que a precisão do meu desenho, o snap, o de objeto, snap é a precisão aí. Meu o snap está ligado. Significa que eu consigo saber, quando eu clico aqui, eu sei que é exatamente o ponto inicial ou final, né, da minha linha. Porque às vezes a gente quer ser malandrão. Tô me empolgando já com o teclado. Vou botar. A gente quer ser malandro, solta a linha. Daí eu falo, não, tá, dou um zoom, tá na pontinha da linha. Aqui. Não tá, não fica. Então, assim, se o CAD é uma ferramenta de precisão, vamos trabalhar com a precisão do CAD. Então, onde que eu ligo e desligo isso? No F3. Vou começar aqui. Ó, F3, identifica o ponto final. E se eu quiser o meio, eu consigo? Também consigo. Como? Configurando. Eu consigo de 2 modos. Ou eu, soltar aqui. Ou eu venho aqui, no símbolo do orto, que é o símbolo do ângulo de 90 graus, ó, ângulo reto. Botão direito aqui. Ou Ctrl, botão direito do mouse. Aqui tem as opções, endpoint, meio, interseção aparente, ou venho aqui e regulo o meu snap. Vou na setagem dele. Então, ó. Midpoint é o meio da linha. Center é o centro, seja do circunferência, da elipse, ou então do arco. Node seria um ponto. A gente vai falar de ponto daqui a pouquinho. Vou ligar o node. Intersection
extension eu não uso, porque uma extensão, tem coisa aqui que eu não uso, né? Então, assim, se eu não uso, agora, assim, em 21 anos de CAD, eu não precisei usar, pelo menos na minha área, não é necessário. Não sei se na área de vocês, uma coisa mais específica, vocês possam precisar disso. Então, mas o que eu deixo no meu CAD? Endpoint, midpoint, center, node, intersection e perpendicular. Liberou. Bom, linha, é isso aí. Polilinha. Ela tem várias funções. De começo, eu vou falar a questão dela ser uma linha mesmo, que ela pode ser um arco, para vocês exemplificarem. Olha aqui embaixo, a polilinha. Ou eu especifico o próximo ponto, ou transformo em arco, eu transformo uma espessura, é uma espessura total, espessura meio a meio, então assim, não vou entrar nesse mérito ainda. Vamos trabalhar a polilinha como sendo uma linha múltipla, depois a gente detalha. Tá, então eu coloquei 30 para cá, né? 20 para cá, 30 para cá e fechei. Eu fechei com CL, de close. Aí você tem várias opções de fechar. Você clica e fecha, clica, dá ESC ou Enter. Vocês podem digitar também. Digito 5, para cima 5, para o lado 5, ESC, solta o comando, ou CL de close. Tá? Isso é a gosto do freguês. Para deletar, pindo máximos aí, para eu deletar. Ó, se eu pegar a linha da esquerda, clico e arrasto o mouse para a direita. Vocês viram que a linha é contínua e o preenchimento é azul. O que significa? Só o que está completamente dentro dessa minha janela de seleção, eu seleciono. Como assim? Eu peguei nesse pedaço aqui dessa circunferência, ou desse retângulo, e ali embaixo, que estava completamente dentro, esse quadrado. Se eu pegar da direita, clicar e andar para a esquerda, vocês veem que o preenchimento fica verde, né? E a linha pontilhada significa o quê? Que onde essa linha encostar, vai selecionar. Então, ó, aqui eu só trisquei uma pontinha aqui, ó. Seleciona, porque eu encostei. Tá? Então, esses dois modos de seleção. Da esquerda para a direita, que está completamente dentro da seleção. Você vê até aqui, ele não pega. Aqui, como eu fiz com linha, ó, aqui, pega esse. E o que está da direita para a esquerda, onde ele resvala, ó, peguei na pontinha dessa linha aqui, ó. Encostei, ele seleciona. Beleza? Bora lá, então. Qual a diferença, então, da linha e da polilinha? Vamos ver o modificador. Vamos mover o retângulo. Move. Para eu mover a linha, ó, eu clico nas 4 linhas que formam esse retângulo. Para mover. E na polilinha tem a vantagem, ó, como ela é segmento, as linhas estão coladas, eu só clico numa delas e arrasto.
Então, a vantagem é, vocês receberam um arquivo tutorial de porta, de janela, por exemplo. O batente da porta é um negócio nesse formato aqui. Então, ó, e eu preciso, de um lado da porta, eu preciso do outro também. Preciso mover isso, preciso rotacionar, preciso espelhar, preciso modificar essa peça que já está pronta. Se é na polilinha, eu só dou um clique nela e resolvo o assunto. Se ela for linha, vou explodir a linha. Se ela for linha e eu quiser pegar, vou ter que pegar todas. Ou com a janela, ou selecionando peça por peça. O que pode dificultar meu trabalho. Tá? Então, assim, eu pessoalmente uso polilinha. Porque é mais fácil você explodir uma linha do que colar. Ó, esse é polilinha. Para explodir, vem aqui no Explode. Ou aperta X. Me arrependi, era para colar. Não tem problema. Aí tem as opções. Opa. Aqui embaixo, ó, tem Edit Polyline. Você vai editar o arquivo. Edit, seleciona a linha. E ele fala para mim, você quer transformar isso em uma polilinha? O Yes já está como padrão, então dou Enter. E para colar, Join. E seleciono tudo que eu quero colar. Colei de novo. Então, assim, se eu fiz linha e quero polilinha, eu colo. E se eu fiz polilinha e preciso de linha, eu explodo. Tá? Vamos deixar essas linhas aqui. Agora, temos círculo. Temos algumas opções de círculo. Vamos lá. Centro e raio. Centro e raio. Clico no centro e digito o raio. Vou colocar raio de 5. Simples assim. Raio e diâmetro. Clico no centro e digito diâmetro. Diâmetro de 10. Mesma bolinha. Ó, mesma dimensão. Sobrepõe perfeitamente. Porque se o raio é 5, o diâmetro é 10, é a mesma circunferência. Tem opções, 2 pontos. Como assim 2 pontos? Ué, se eu quero fazer uma circunferência entre esses 2 pontos, clico no começo, tá vendo que eu fico amarrada no diâmetro? Aqui. E clico no segundo. 2 pontos. Pega o começo do diâmetro e fim do diâmetro. Tripoint, 3 pontos. Então, ele tangencia. Eu vou pegar esse midpoint. Esse midpoint, ele está pedindo um outro ponto. Eu vou colocar este midpoint. Ele cria uma circunferência que passa nos pontos que eu cliquei. Eu vou clicar no midpoint aqui. Aí, o que ele faz? Ele segue com uma linha. Vendo esse pontilhado aqui, ó? Ele faz com que... Deixa eu ver midpoint aqui. Então, se eu cliquei no midpoint, midpoint, e nesse midpoint, ele vai passar por esses pontos. Se ele tiver que prolongar alguma linha dessa, ele vai fazer isso. Como eu cliquei no midpoint aqui, ele fez a projeção dessa linha para o lado, para poder me atender no terceiro ponto. Vamos fazer de novo 3 pontos? Agora eu vou fazer, ó, esse mid. Ó, tá vendo que ele tá passando nos dois. Eu quero neste mid. Então, ele vai passar nos pontos que eu quis, ó, aqui, aqui e aqui. Independente da circunferência, independente do raio dela. Temos a opção tangente, tangente e raio. Ou tangente, tangente, tangente. Tangente, ó, tem um símbolo de referência de tangente ali, ó.
Então, eu vou tangenciar esta linha e essa circunferência. Opa, não peguei. Ele não entendeu porque eu dei uma tangente muito louca para ele. Ó. Esta tangente e tangenciar aqui. Tangenciou a linha que eu quis, essa linha que eu cliquei e a circunferência que eu cliquei. Se eu clicar no começo, no meio ou no fim da linha, não interessa, ele vai tangenciar os objetos, as linhas que eu selecionei. E tangente, tangente, raio tem a mesma ideia. Tangente, tangente, e eu determino qual raio. Arco. Arco também tem uma zilhão de opções. 3 pontos. 3 pontos, eu que determino quais são os pontos. Ó. Ponto inicial. Ele pergunta para mim, ó, especifica o segundo ponto. Vai ser o centro ou vai ser o fim? Se eu quero o centro, C, Enter, e clico no centro. E o fim, eu vejo, ó, ele gira anti-horário. É padrão girar anti-horário. Você pode configurar, mas não tem motivo para configurar isso. Então, aqui, você vê para esse lado, vem 180, para cá, 270 graus. Mas se vendo 3 pontos, eu consigo a mesma coisa. Começo, ele me pergunta, centro ou fim? Centro. E o fim ali para cima. Tá? Então, eu fiz 2 arcos iguais, de modos diferentes. Vamos para cá, vou tirar isso aqui daqui. E temos opção também, já na ordem certa, ó. Centro, meio, fim. Centro, meio e ângulo. Centro, começo, centro. E land. Land é o arco de corda, né? A distância de 2 pontos aqui. Começo, fim e ângulo. Começo, fim, direção. Então, tudo depende das informações que você tem no seu desenho. Né? Para onde você quer ir. Temos retângulo. Retângulo, você desenha com 2 pontos. Um no começo e um no fim. Se eu comecei, ó, esquerda em cima, o outro ponto vai ser o direito embaixo. Um tamanho determinado. Começo. Aí vocês estão vendo que abriu essa janelinha, especifica o outro ponto e tem ali dois espacinhos para eu colocar o valor. Então, eu vou colocar 3, vírgula. Então, já determinei que no X ele vai andar 3. E no Y ele vai andar 5. Fiz um retângulo, 3 no X e 5 no Y. E ele funciona, é um par ordenado. Então, positivo no X anda para a direita, positivo no Y para cima. Como assim? Se eu colocar menos 3, vírgula, menos 5, ele vai para a esquerda e para baixo do meu ponto inicial. Então, para vocês desenharem um retângulo assim, vocês têm que ter em mente o par ordenado X e Y, ser positivo e negativo, e usar o vírgula para separá-los. Aqui embaixo temos ainda polígono. Esse polígono vai exigir de vocês um conhecimento bem específico. Eu vou explicar já já. Primeira coisa que ele pede para mim, entre com o número de lados, 6. O centro do polígono. Aí ele pergunta se é inscrito ou circunscrito. Não sei vocês, mas eu não lembrava nada disso. Desenhei muito, no desenho geométrico lá fiz muito inscrito, circunscrito, circunferência por fora, por dentro, mas não lembrava como que era.
Então, assim, inscrito é que ele vai dentro da circunferência. Vou fazer inscrito para a gente ilustrar isso um pouco. Inscrito. Qual é o raio? 10. Inscrito. Porque... Vamos ver se eu acho o centro disso. Rebeldia. Será? Tem uma circunferência aqui? Não tem. Então, para eu achar o centro, vamos. Para confirmar aqui. Centro é aqui. Aí, diâmetro, 10. O 10 que eu fiz? Vamos lá. Diâmetro de 10. Vamos fazer outro agora, o circunscrito. 6. Especifica o centro. Circunscrito. C, enter. Raio, 10. Vendo que ele ficou maior. Por quê? Porque aqui dentro tem um círculo de 10. E aqui fora tem um círculo de 10. Por que você não vai? Vamos lá de novo. Vamos fazer diâmetro de 40. Gigantão. Vamos visualizar inscrito e circunscrito. Eu vou fazer agora 5 lados. Centro do polígono, o centro da circunferência. Inscrito. Qual é o raio? Este aqui. Agora, 5 circunscrito. Aqui, circunscrito, qual é o raio? Do centro até aqui. Então, mesma circunferência. Inscrito dentro, tá vendo? Tangenciou por dentro. E circunscrito, tangenciou por fora. Ficou claro isso? Pessoas, se manifestem, tá? Porque eu sei que vocês, na dúvida, vão perguntar. Só que tô passando tanta coisa agora, achando que tá tudo ok, que eu tô abafando. Se pá, eu até cair, não tô sabendo. Bora lá, tá então. tudo certo, professora. Tá. Não, que 1 ano e meio, 1 ano e pouquinho aí de aula remota deixa uns traumas na gente. Mas tá tudo bem, beleza. Bora lá. E aqui temos opções de preenchimento. Deixa eu deixar os maiores possível aqui. Hatch. Hatch é a chura. É o preenchimento, né, que vai abrir uma ribbon aqui pro hatch. Não me desminta. Tá vindo. Aí, abriu a ribbon. Então, aqui, a gente... Ok. A gente escolhe. Pick point. A gente seleciona o espaço que a gente quer pintar. A gente quer preencher. Como assim? Vou pegar esse pedaço aqui, por exemplo. Ó. Ele entende os espaços fechados. Que tem alguma interseção ou algum ponto ali para eu fechar o desenho. Aqui, apesar de ter dois pentágonos e uma circunferência, se eu clicar nesse espaço,
Ele entendeu que é esse espaço. Deixa eu pintar com Solid. Ó. Então, ele sabe, eu peço para eles pick point, o espacinho que eu quero pintar. Vamos lá de novo. Se eu pegar Select e clicar na linha, vendo que a linha ficou highlight, ó. Clicar na linha, ele vai pintar dentro do espaço. E aqui a gente consegue também... Vamos deixar ali. Aqui a gente consegue também a Ashura. O hatch, pick point. Eu vou pegar este pedaço e este pedaço. E essa circunferência. Eu posso fazer várias seleções. E aqui eu modifico o tipo de preenchimento. Deixa eu abrir maior. Tem este arcon. O arcon que não aparece por causa da escala. Vamos colocar brick, esse brick. Vi que não está no formato certo, porque era para aparecer uma amarração de blocos, uma vedação. Não apareceu, a gente arruma a escala. Vou colocar ponto 1. Ó, dei uma diminuída. Ponto 0. 1. Ó, já apareceu aqui. Tá? Então, para a Ashura, o que a gente precisa? Vamos pegar a conch. A conca está 0,01. Então, o preenchimento deu ok. Se eu colocar 2, já aparece também. Então, a conch a gente usa com representação de concreto. Tem a sand, que são vários pontinhos. Cadê a Ashura? Vamos ver as outras. Então, aqui, depende do que você quer fazer na sua vida. Tem cruz, tem terra. Tem uns geodésicos muito loucos aqui também. Então, a Ashura é assim. A gente tem a opção, aqui embaixo de Ashura, gradiente. Gradiente é o preenchimento disso. Se vocês olharem, tem a mesma opção aqui da Ashura. Eu construo isso, eu desenho isso da mesma forma. Pick point, eu seleciono o objeto, e aqui eu coloco o tipo. O tipo de Ashura que eu queira. Eu quero esse gradiente. Aí eu regulo as cores. Tipo, eu não quero blue. Eu quero esse tom de lilás. Esse amarelo está muito forte. Eu quero um amarelo mais fraquinho. Esse aqui. Tá? Então, vocês regulam esse gradiente de acordo com o que vocês esperam dele. Uma coisa, finalizei. Enter, ou você vem no Close Hatch Edition. Tá aqui. Se eu mudei de ideia, eu quero essa Ashura Brick aqui. Eu consigo também. Tem uma coisa que a gente usa muito. A gente vai usar bastante no decorrer do curso. Mesmo sendo curto, a gente vai usar bastante. Match Properties. Match, então ele iguala, né? Ele combina os dois. Como assim? Meu mouse botou. Clico Match Properties. Virou um pincel o meu cursor. A hora que ele aparecer, vocês vão ver que eu não estou mentindo. Ok. Cadê você? Apareceu. Match Properties. Quadradinho. Daí eu clico. Quero Brick. Virou um pincel. Clico no que eu quero arrumar. Ele traz todas as características do desenho. Então, como assim? Isso aqui eu vou pintar de vermelho.
A princípio, vou falar de... Poxa, aqui, ó. A gente vai falar de organização daqui a pouco. Esse red. Então, se eu quero que esse tenha as mesmas características, Match Properties. Clico aqui. Ó. Venho aqui. Modifiquei. Com as mesmas características. Hatch funciona, a gradiente funciona a mesma coisa. Tá? Então, consigo copiar de um elemento para o outro através do Match Properties. E uma coisa que nem sempre funciona, mas geralmente ajuda, se eu precisar da área, por exemplo, dessa calota aqui, desse pedaço de circunferência, o que eu faço? Não tenho a mínima ideia de uma fórmula de uma calota de circunferência. Aí eu venho, bouldering. Ele faz a borda, ó, pick point. Eu clico aqui dentro como se fosse uma chura. Ó, tá aqui feito o boulder dele. Então, eu peguei exatamente esse pedacinho que eu queria medir. Olha aqui do lado que já confere. Então, ó, eu consigo pegar esses segmentos com o boulder. Aqui embaixo tem um limite, é parecido, a ideia é parecida. Wipeout, o limite está Revision Cloud, aqui. Eu não trabalho com ícone, então fica mais difícil localizar. Region, Wipeout e Boulder. São bem semelhantes. É que às vezes um não consegue fazer leitura, ele sugere o outro, sem problema. Então, vou falar dos modificadores. Porque aqui que ele tem SP-Line. É uma linha como se fosse a mão livre. Ó, eu dou um clique, deixa eu desligar o efeito. Ele vai criando uma linha sinuosa de acordo com os pontos que eu quero. Não sei se vocês já usaram a curva francesa para desenhar. Isso é coisa de velho que nem eu. Mas a curva francesa dá essa opção para gente. E a partir do 2016, eu acho, apareceu esse SP-Line com o controle de vértices. Eu clico no ponto, ó. Só que ele não vai até o ponto que eu quero, ele não encosta. Ele vai criando o arco a partir das coordenadas que eu dei. A vantagem? Não sei. Aí eu edito. Né? Puxo mais para cá, puxo mais para lá. Consigo editar. Não sei se na área de civil isso me ajuda em alguma coisa. Talvez, sei lá, os pontos de apoio de alguma ponte, ele me dá uma curvatura embaixo, eu não sei. Até porque eu nunca projetei ponte e não sei como que a gente determina isso. Mas talvez vocês usem isso na vida de vocês, eu não uso. E tudo eu consigo editar. Eu dou um clique, aparece esses grips. E eu edito. Eu puxo mais para lá, puxo mais para cá. Mudando essa curvatura. Quando eu trabalhei com paisagismo, usava direto isso. Era um parto de ouriço. Eita, ficou desligada. E eu clicando num grip em cima do outro, eu cancelo um. Todos eles. Aqui também. Eu quero editar. Eu clico num grip e puxo. Esses retangulares, nesse caso, ele só move a linha inteira. Aqui, ó, clico no retangular, moveu a linha inteira. Ou eu edito assim. Geralmente eu consigo fazer isso com o hatch também.
Esse aqui vai dar problema, você não pode dar erro fatal. Ó, deu problema por quê? Porque tinha essa ponta da circunferência para fora. Tá? Então eu consigo trabalhar isso. Deu ruim, não tem problema, veio na Shura, tá vendo que ele criou um contorno para a circunferência. Ó. Remove, clico nesse contorno. Daí a leitura que ele fez foi cancelar aqui e deixou só aqui. Não quero que faça isso, volta para lá. Então, pick point, seleciona ali, enter. Recuperei a circunferência ali. Não façam arte com a Shura, porque aparece erro fatal. Erro fatal, ele vai fechar teu CAD. E geralmente ele não faz backup na hora que ele fecha. É o último backup no autosave. Então, assim, antes de mexer qualquer Ashura no desenho de vocês, salva. Salva, faz uma Ashura. Salva, a outra Ashura. Salva, e assim por diante. Porque dá ruim. Fato. Acredita em mim. Sempre tem muita credibilidade ainda, porque eu atrasei pra caramba. Mas foram problemas técnicos, não foi problema de computador, não técnico da minha cabecinha. Modificadores. Eu acho que esses dois retangulinhos estão muito próximos ao meu hexágono aqui. O que eu faço? Tiro do caminho. Como? Movendo. Como que eu uso? Move. Seleciono o que eu quero mover. Ah, não, aqui vai dar pra gente mover a funcionalidade do selecionar da esquerda para a direita. Move. Seleciono os dois. Da esquerda para a direita, eu posso encostar no meu hexágono aqui, que não vai dar nada. Selecionei os dois. Tá vendo? Seleciona o objeto. Terminei de selecionar? Dou Enter. Do CAD saber que eu terminei. Ele pergunta, base point. É o ponto por onde eu vou segurar essas peças para deslocar. Eu vou escolher essa pontinha aqui, por exemplo. Onde eu vou colocar? Tem várias opções, ó. Só afasto, sem medida nenhuma, só para tirar do caminho mesmo. Ou se eu quiser que essa ponta encoste aqui, mesma coisa, move, seleciono os retângulos, enter. Quero que esta ponta, clica no base point, encoste nesta ponta, clica. Está muito perto, eu quero que afaste 1 metro. Move, seleciono o objeto, enter. Clico na peça, ponho para o lado que eu quero mover e digito a distância. 1, enter. E tem um aqui. Como eu sei, uso o comando measure. Measure tem distância, raio, ângulo, área, volume. Vamos na distância mesmo. Clico no ponto que eu quero começar a medir e no ponto para terminar a medir. 1. Distância, 1. Então, tá certo. Muita coisa, né? Bora lá. Hoje vai ficar negócio meio louco assim mesmo. Quarta-feira a gente vai começar com a planta que foi enviada para vocês. Tá? Daquele apartamento. Copy. Copy é a mesma ideia. Eu tenho um, quero dois. Aqui eu deformei o meu hexágono. Então, quero copiar esse, eu quero dois iguais. Tipo um óculosinho, essa ponta aqui. Então, lá, copy e seleciona o objeto. Base point, que ponto eu vou pegar? Se eu quero que esta ponta encoste nesta ponta, é o que eu vou clicar, ó. Clica neste base point, ó. Nesta ponta. Parece óculos da Tom John agora.
outros comandos. Rotacionar, ó, rotate. Então, eu quero rotação na circunferência, sacanagem, né? Aqui. Eu tô com meu lado maior no X. Eu quero no Y. Então, seleciona, comando, selecione o que eu quero. Vai ser a linha e a circunferência, e a achura. Então, vamos lá de novo para vocês verem direitinho o que eu selecionei, ó. Ó, só a linha tá highlight, eu consigo. Mas eu quero a achura também. Janela de seleção da direita para a esquerda, onde ela encosta, eu seleciono. Terminei de selecionar, Enter. Rotaciono, ele pede ali, Base Point. É o eixo de giração. Eu quero que ele gire neste eixo. Aí, ó, se eu for com o mouse, vou jogar o F8 aqui para vocês verem. Mouse para cima, para o lado, para baixo, ó. Ele rotaciona. Ou digito 90. Eu cliquei. Então, eu rotaciono. Tá? Esse aqui, eu faço um espelho do objeto. Eu quero um retângulo igual a esse, deste lado. Posso copiar? Posso, mas eu quero com a mesma distância. Para eu saber a mesma distância, eu vou ter que medir este ponto até o centro da circunferência, por exemplo, e depois fazer toda a conta para saber. Dificultou demais minha vida. Vamos tentar. Copy. Copy não, porque eu não medi nada ainda. Desta ponta até o centro. 24 e 45. Mas aí, 24 e 45 dessa linha. Então, na verdade, tem que ser daqui 44 e 45. Então, vamos lá. Copy. Seleciona. Esse ponto para cá. 44, 45, 06. Destaca. Então, assim, quanto mais conta você fizer, maior a probabilidade de vocês errarem. Então, o mais fácil aqui, mirror, ó, espelho. Seleciona o objeto, retângulo, Enter. Ele pede, ó, o primeiro ponto da mirror line. É uma linha imaginária passando pelo ponto que eu quero. Como assim? Eu quero partir do centro dessa circunferência. Venho aqui, Center. Se eu vier para cá, ele está girando no próprio eixo. Se eu fizer para cima ou para baixo, ele vai para o lado que eu quero. Aí, clica. Apaga o objeto de origem? Não, eu quero os dois. Se eu clicar apaga, ele apaga esse e deixa só desse lado. Scale eu vou falar depois que é meio chatinho. Aparar. Vou fazer uma linha aqui. Desligar o show. Aqui. E aqui. Então, ó, aparar. O trim, ele funciona como? Selecione o objeto. Qual? Primeiro eu seleciono o limite. Ó, eu quero, desse feijãozinho, eu quero tirar esta linha aqui. Esse trecho de linha. Está entre esta linha e esta linha. Clico no limite. De onde até onde eu vou cortar. Enter. Agora eu clico no que eu quero tirar. De novo, quero tirar esse pedaço aqui. Trim. Limite. Essa e essa. Terminei de selecionar o limite. Enter. Clico no que eu quero deletar. Cancelo o comando. Dá Enter de novo. Tá? Então, esse comando, ele tira isso, ele apara esses intervalos. Deixa eu criar um aqui no meio. E tem aqui embaixo o Extend. Então, ele estende. Como assim, ó? Até onde eu vou estender? Até aqui. Enter. O que eu quero estender? Essa ponta não vai porque é uma spline.
Travou. Tudo bem. Vamos passar para outra que esse aí não vai estender, porque é uma SP-Line, ela tem um comportamento diferente. Vamos ver aqui. E midpoint até aqui. Trim. Vou cortar entre essa linha e essa linha, Enter. Agora, Extend. Quero estender até essa linha no meio. Aí eu clico, ó, nessa circunferência e nesta ponta. Nesta ponta e nesta ponta. Então, ele estende até onde eu determinei que ele estendesse. Não voltou a ser um círculo, ó. São 2 pedaços de circunferência. Que, por acaso, começa e termina no mesmo lugar. E como são diferentes, ó, quero que tenha só esse pedacinho. Clico no limite, Enter. Deleta esse trecho e deleta esse trecho. Mesma coisa do outro lado. No limite, Enter. Tiro o que eu quero deletar. E offset. Os outros falo depois. Não vai dar muito nó na mente de vocês aí. Offset é uma cópia paralela. Como assim? Já vou explicar. Eu tirei a polilinha. Vou fazer aqui 10, 20, 10, close, e uma linha, 10, 20, vou trazer mais para perto aqui. Offset. Ele me pergunta primeiro qual a distância de offset. Vou colocar 1. O que ele faz? Ele pega a linha, no caso, meu hexágono, e eu posso pedir que ele vá tanto para dentro ou para fora. Tá vendo que ele vai perfeitamente paralelo para os dois lados, ó. Essa distância é igual a essa distância, que é igual. Ele vem inteirinho para dentro. Eu posso fazer até a distância ser menor que 1, por exemplo. Vantagem de linha e polilinha. Também tem essa, não foi só no Move, como eu mostrei lá no começo. Offset 1. Polilinha. Cliquei para fora. Veio perfeitamente, tudo fechadinho, tudo lindo. Em linha. Puxo 1. Puxo 2. Puxo 3. Puxo 4. E como a linha é deste tamanho, ele não fecha aqui. Porque vem exatamente do tamanho do original. Eu preciso fechar isso de um outro jeito. Que jeito? Temos alguns. Trabalhamos com, por exemplo, fillet. Fillet, ele arredonda meu canto. Ó, fillet com raio 0. Quero raio de 1. R, Enter. Valor do raio, 1. Aí eu vou mexer aqui, ó. Entre essa linha e essa linha fez raio 1, fazer raio maior. Raio 4. Entre essa linha e essa linha tem um raio aqui. Foi arredondado com um raio de 4. Mas quando a gente tem o fillet com raio, regula? 0, ele fecha no ângulo de 90 graus, porque não tem raio nenhum.
tá? Temos opção também de trabalhar isso na gambiarra. Sim, trabalhamos com gambiarra. Clica na linha, nas duas linhas, fica mais fácil. Criou um grip. Esse grip central, ele me ajuda a mover a peça, como eu já falei antes. E esse aqui, eu edito o tamanho. Clico no grip que está no lugar errado. Qual é o lugar certo dele? Aqui, nessa direção. Vem para cá. E esse grip, no lugar certo dele, é encostado nesse, ó. Perpendicular ou endpoint. Mesma coisa aqui. Como que eu faço para pegar na direção? Tem o tal do O-Track. Object Snap Tracking, o F11. Como que eu faço? Clico no que eu quero puxar. Ficou vermelhinho. Eu quero até onde? Venho até aqui e só encosto. Não clico em nada. Aí eu volto. E vocês veem que foi criada uma linha verde. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó. Opa, desliguei. Ó, criou uma linha verde tracejada. Quer dizer que já está na direção. Clico. E aqui eu venho, encosto aqui, perpendicular ou endpoint. Fechei. Tá? Então, mais uma vez, a vantagem da polilinha. Não preciso ter todo esse trabalho para fechá-la depois. E se for para dentro? É a mesma coisa. Para dentro, vem bonitinho. Para cá, vem sobrando linha. Ó. Como que eu arrumo? Fillet com raio zero dá certo? Vamos lá. Fillet, raio zero. Clico nas duas pontas. Fez o ângulo de 90 graus. Posso fazer com trim, o aparar? Vamos lá, ó, trim. Limite. Esta linha, para eu tirar este pedaço. E esta linha, para eu tirar este pedaço. Gambiarra, temos? Sempre. Seleciona as duas linhas que eu quero mover. Grip no lugar errado, põe no lugar certo. Ó, intersection ou perpendicular. Aqui, fechou. Aqui, puxa. E aqui, puxa. Tá? E para a gente fechar o conteúdo de hoje, ficou pendência, eu sei, tá? Mas eu acho que isso aqui já é coisa suficiente para vocês brincarem no CAD até quarta-feira. Na quarta-feira a gente vai fazer a aplicação direta de tudo isso. Então, só para organizar, a vida de vocês tem uns layers, as camadas. Vou criar aqui, ó. Layer Properties. Ele vai abrir meu manager, meu gerenciador. Ó, abriu. Isso eu ignoro solenemente. Aqui eu crio um novo layer. Aqui eu desligo, a gente vai desligar só depois. Aqui a gente só vai criar. Novo layer tem esse solzinho aqui. Aí eu vou colocar aqui circunferências. Outro polígonos. Outro achura. Vou colocar preenchimento, porque tem gradiente também. Então, vamos lá. O que é preenchimento? Isso é preenchimento. Isso é preenchimento. Isso é preenchimento. Seleciono, venho aqui e clico no nome do layer, ó, preenchimento.
Os que eu já arrumei, eu quero que eles sumam do desenho, para eu não confundir. Então, ó, eu venho na lâmpada e desligo. Não deletei, eu só desliguei, ó. Por isso que é bom a gente organizar o desenho, porque eu desligo só o que eu quero desligar. Essa aqui é uma chura também. Vamos lá, preenchimento. Hello. Já tá com a lâmpada desligada, então ele vai desligar. E o CAD me avisa. Você moveu para um frozen congelado, né? Um congelado ou desligado o layer. Não tem problema, eu sei disso. Agora o que é circunferência? Isso aqui. Ó, a vantagem da esquerda para a direita, ó. Aqui. Isso aqui não vai ficar sendo uma circunferência também, porque não estou disposta a criar um outro agora. O que é circunferência? Venho aqui. Circunferências. Vou desligar a lâmpada também. Então, o que me sobrou, eu jogo em polígonos. Fiz tudo? Tudo. Vamos ligar tudo de novo. Tá? Zoom. Aproximo ou afasto. Outras opções. Z, Enter. Tem um monte de opção. Ó. Tudo centralizado, dinâmico, extend, preview. Então, assim, se eu der Enter de novo, aí eu uso o botão esquerdo do mouse para cima, aproximo, para trás eu afasto. Zoom, a gente usa bastante um Z, Enter e Extends, Enter. O que acontece? Tudo que está desenhado aparece aqui. Se eu tiver uma coisa, deixa eu copiar isso para longe. Z, Enter e Enter. Eu localizo alguma coisa que eu tenha perdido. Ó. Às vezes dei um copy, cliquei no lugar errado, parou muito longe. Então, tudo que está desenhado aparece. Não quero isso. Delete. Existe aqui o apagar. Vamos ver a vantagem e desvantagem. Clica no comando, clico no que eu quero apagar, dou Enter. Ou clico no que quero apagar e delete. Não uso esse apagar. Se vocês quiserem, a gosto do freguês. Eu acho que demora demais. Então, Z, Enter e Enter. Tudo que está desenhado, volta. Então, este é o desenho resultado dessa farra toda. Temos outros modificadores. Temos o quebrar, o alinhar, temos inverter. Essa vassourinha, ela veio também há pouco tempo. Ela limpa objetos sobrepostos. A gente vai passar por isso no final. No final que a gente desenha tudo, a gente vai usar 2 comandos que pouca gente ensina e ajudam muito a nossa vida. Que é o Purge e o Overkill. Por enquanto, deixa no ar. Então, o basicão para hoje foi isso. Vou mostrar agora a planta para vocês. Vocês terem aberto tudo direitinho. Tá? E outras informações dessas abas aqui. Insert, eu insiro tudo no desenho. Blocos. Bloco é um conjunto de elementos. Assim, são elementos separados. Se eu quiser que tudo isso seja um elemento só, para eu conseguir reproduzir isso, eu crio um bloco. Referência, a gente traz coisas de fora. Por exemplo, vocês estão fazendo a estrutura de uma casa. E o arquiteto
que é uma racinha, eu sei porque eu sou arquiteta, não quis mandar CAD para vocês. Mandou o PDF e, por acaso, deu um PDF de um jeito muito doido que vocês não conseguem converter PDF do TWG. Malandrinhos. Vocês não conseguem. Então, você consegue, com esse PDF, jogar aqui no AutoCAD e passar por cima. Vamos passar por cima de alguma coisa. Será que eu tenho coisas aqui? Tipo, o logotipo de vocês podem vetorizar isso. Tá lerdo demais. Eu deixo o negócio mais separadinho para vocês para a próxima aula. Importar WG. Annotate. Tudo que é anotação no desenho. Seja texto, seja cota, seja center lines, as marcas de marcar centro. Leader, que são essas linhas de chamada. Tem tabelas, outro tipo de marca e outro tipo de anotação. Eu não uso essas tabelas. Eu crio uma tabela com linhas e texto que eu acho muito mais fácil. A gente vai fazer, vocês vão decidir depois. Parametric. Parametric, você amarra os elementos. Se eu quiser, por exemplo, que este desenho, essa linha e este hexágono, eu crio constraint, ou seja, não vai funcionar. Esse vão ser paralelos para sempre. São paralelos agora. Eu quero que seja para sempre. Então, se eu mover esse aqui, se eu mover para vocês darem uma olhada, ó, rotacionar esse aqui. Esse aqui, ó, não estou mexendo nada com o outro. Tá vendo? Mas se eu rotacionar, vocês estão vendo que eu apontar não vai adiantar nada, né? Vocês estão vendo que nesse menorzinho, que eu determinei que seria paralelo, ele vira também. Então, constraint ingessa o desenho de vocês. Isso pode ser vantagem. Ou não. Eu acho o ó do Borogodó. Eu acho péssimo isso. Mas não sei. Vocês depois testem isso e talvez vocês tenham essa necessidade, né? Visualização, a gente muda isso. Tirando o viewport, esse viewport tool você usa mais no 3D. Tá? Gerenciador, como tiro o desenho, alguns plugins. Aqui é atualização na nuvem do CAD. Algumas ferramentas, tipo Breakline Symbol. A gente pode até usar. Breakline Symbol é aquela linha de quebra que a gente usa. Às vezes tem uma estaca, tipo, tá meu prédio aqui, com 30 metros. Vou botar por 20 para não ficar tão esbelto. Ele precisa aqui de umas estacas de 60 metros. Olha como fica desproporcional. Vou deixar como mediano. Porra, com 10 ficou muito fininho, mas dá para entender. Então, quando eu for plotar, o importante são todas as informações, mas se eu não tenho nada ao longo dessa estaca para eu trabalhar, para eu mostrar, eu não preciso ter esses 90 metros aqui. Eu posso colocar uma breakline. O que é breakline? É essa linha de quebra. Ela vai ser gigante. Ó. Linha de quebra. Significa o quê? Vou colocar aqui. Uma outra linha de quebra aqui embaixo. Significa que tem coisa nesse intervalo. Às vezes estão fazendo edícula, mas tem um muro inteiro. Você não precisa colocar o lote todo. É só a edícula que eu preciso. Desenho o muro com a breakline. Eu também não preciso dela inteira até aqui embaixo.
Vou deixar só até aqui. Aí, peraí que tem aquele símbolo de 2 points. Daqui até aqui. E daqui até aqui. Opa. 2 points. Aqui. Então, eu tiro o de cima. Um negócio assim, né? Quando é quebrado. Diminuir um pouco isso aqui para não ficar tão redondinho. Aí, na hora de cotar, eu escrevo que daqui até essa pontinha tem 60 metros. Tá? Então, assim, eu economizo folha para isso. Vou deixar mais pertinho aqui. Tá? Então, a break line serve para isso, para dar esse corte. Tá? Onde a gente parou? Express Tools. Ou você desenha uma break line. Desenha uma linha, desliga o F8, faz uma ponta para cima, uma ponta para baixo, para mais ou menos aqui no meio e segue. Tá? Pode ser desenhado também. Aqui é basicamente isso. Não tem mais app nenhum no meu AutoCAD. Então, é o que a gente precisa. E pegando aqui... Ah, não foi aqui que eu baixei. A planta. Vocês abrindo a planta, vocês vão ver que é um espaço, é um apartamento com uma... Você entra tem a sala de jantar, a de estar e uma varanda. Em cima tem cozinha, banheiro, área de serviço. Tem o suíte e 2 quartos. Tá? Então, é uma planta até comum. Essa planta de empreendimento, do qual eu fiz perspectivas internas. Tá? Fiz o 3D e a decorada dele também. Tá? Então, a gente vai trabalhar com ele. Alguma dúvida, gente, sobre o que foi passado aqui? Sei que foi muita coisa, mas ficou alguma brecha? Deu nó? Tá de boa? Eu queria aproveitar, então, e fazer uma pergunta sobre... Eu vi você fazendo um exemplo usando offset, né? Se não me engano é assim que chama, o comando. Aí, naqueles exemplos, os retângulos em que você tinha que corrigir ou então tirar aquelas linhas extras por causa do comando, qual comando geralmente você acha que é mais fácil no seu dia a dia? Eu vi que você usou o trim, né? Ou então manualmente para corrigir. Qual que você acha que é mais fácil? Eu trabalho na gambiarra. Porque assim, na hora que desse trim aqui, como as linhas elas ficam, deixa eu voltar para cá. Elas ficam assim, é mais fácil para eu corrigir fazendo assim, ó, seleciono os dois, puxo esse para cá e esse para cá. Já quando é ao contrário, elas estão afastadas. Aqui, eu acho mais fácil o fillet com raio zero. Porque senão tem que selecionar as duas, puxar uma, depois puxar outra. Com fillet, raio zero, eu só dou o comando e 2 cliques. Então depende da situação. Ou você puxa pelos grips, ou em caso, você encolhe pelos grips, ou na hora de esticar, usa o fillet. Ah, entendi, então. Eu conhecia já o trim, mas esse outro comando do fillet eu ainda não conhecia. Obrigado. Imagina.
E tem um comando também que também ajuda, tá junto com o fillet aqui, que é o chamfer. Chamfer, ele chanfra, né? Ele corta a ponta. Então, você já tem... Opa! 2 comandos ao mesmo tempo não vai rolar. Eu já tenho uma ponta. Aí eu peço o chamfer. Daqui eu falar isso na aula que vem, mas tem uns 10 minutinhos, dá tempo. Ó, tá com distância 0. Com distância 0, ele também cria. E se eu tiver, ó, distância 1, vou colocar 2. A distância 2, eu posso ter o mesmo valor ou valor diferente. Vou colocar 3. Ó, se eu clicar aqui e aqui, ele chanfra. Como essa primeira linha que eu cliquei é a primeira distância, é o 2. E aqui é o 3. Ó, daqui para cá, 2. E daqui para cá, 3. Então, eu posso chanfrar também. Só que o chanfer, no caso, tem que arrumar 2 parâmetros. Eu vou botar o chanfer agora, ó. Eu tenho que arrumar distância 1 e o distância 2. Então, é um pouco mais moroso. E, pelo menos no meu dia a dia, é muito mais fácil eu arredondar do que chanfrar. Tá? Dá para a gente fazer o ângulo direto a 45 graus, por exemplo, a 30 graus? Dá. Vou pegar aqui o polilinha. A gente ligou o orto para trabalhar assim. Tem que ir do lado polar. Ó, o F10. Aqui você regula os ângulos, ó. 45, 30, 18 graus. Vou colocar 15 graus. Ó. E múltiplos de 15. Para cá é o 0. Se eu andar para cá, ó, primeira, 15. E eu quero andar 5 metros a 15 graus. Ó. 5, Enter. A partir daqui, ó, que é o 0, 15. Daí eu quero virar a 135 graus. 90 graus a partir daqui. 135. Então, ó, eu regulo o ângulo. Posso mudar agora? Posso também. 23 graus. Que maluco que é negócio de 23 graus. Ó. Aqui, 2. E vou... Ó, aqui tem 23, 46 e assim por diante. Então, eu posso também já fazer chanfrado se eu tiver essa distância. Tudo depende da cota que eu tenha. Tá? Porque algumas vezes, posso até trazer esse exemplo de cota para vocês. Porque eu posso, rapidamente aqui, se o computador deixar, vai ser rapidamente. Só vou mudar aqui. Eu vou explicar para vocês isso. Tá? Não precisa ficar correndo atrás da gravação para ver o que eu estou fazendo. Por exemplo, se na cota eu tiver, tem essa distância, ok. E se eu tiver a cota assim, eu uso o chanfro. Opa. Uso o chanfro porque me deu a cota chanfrada. Então, eu posso desenhar aqui os 9,67 e aqui os 11,29 e depois chanfrar. Ou se tiverem me dado a cota assim, vou precisar do ângulo também, no caso. Aí eu desenho usando o polar. Tá? Então, tudo depende da informação que foi dada no papel. Ou da informação que vocês queiram. Deixa eu mudar de cor.
que vocês queiram deixar explícito no desenho de vocês. Tá? Então, assim ou assim, depende. É a gosto do freguês e a facilidade de quem está desenhando ou de quem vai copiar esse desenho. Beleza? Tudo certo, professora. Eu estou acompanhando aqui o pessoal comentando no chat. O pessoal está entendendo bem, mas eu acho que agora é treinar um pouquinho, né? Até quarta-feira. Isso. Isso aqui é para vocês verem as possibilidades de CAD. Quarta-feira, às 14 horas, a gente já começa com a plantinha. Então, até para vocês se organizarem, como o Felipe falou no começo, assiste pelo celular e desenha no computador, ou já partilha a tela, aí vocês escolhem o melhor jeito de vocês trabalharem. A semana que vem a gente já começa com a planta. Gente, eu acho que tudo certo, então. Muito obrigado a todo mundo que participou hoje. A gente volta na quarta-feira, então, no nosso segundo dia de curso, e espero todo mundo lá. Muito obrigado e até quarta. Até quarta, desculpa mais uma vez o atraso.